Oi, pessoal, me chamo Jaci Rodrigues, sou de Belém do Pará, especialista em micropigmentação. E hoje vou compartilhar com vocês a minha trajetória, como eu comecei na área e como eu me tornei referência. E antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Eu já atuo na área tem mais ou menos 6 anos, mas a minha história começou bem antes disso. Comecei na área com 15 anos. E com essa idade, eu engravidei e precisei buscar fonte de renda. E aos 16 anos, eu comecei no design de sobrancelha. E, na verdade, não era algo que eu sonhava. O meu sonho mesmo era ser técnica de enfermagem, fazer faculdade, enfim. Mas, naquele momento, foi a oportunidade que eu tinha de entrar na área também, né, de design de sobrancelhas. Eu atendia todos os dias, gente. E acreditem, eu cobrava 10, às vezes R$ 15 para poder realizar o procedimento de rena, né? O design de sobrancelha com a rena. E assim eu ia juntando o dinheiro aos poucos para poder eu conseguir comprar o meu material, porque na época eu não tinha condição de ter vários materiais, várias cores de rena, né? Então eu fui juntando aquele dinheiro, aquele pouquinho, todos os dias para poder eu conseguir comprar o meu material. E depois de muito esforço, consegui realizar um grande sonho que tinha, que era realizar um curso de micropigmentação. E isso foi em 2018. E assim foram 3 meses guardando dinheiro, economizando, para eu poder realizar esse curso, que na época ele estava custando R$ 1.000. E pode parecer pouco hoje, mas naquela época era um valor muito alto para mim. E eu cheguei até entrar na faculdade de enfermagem, porque era um sonho antigo, mas ao longo dos meses eu percebi que não era algo que eu queria fazer, que eu gostava de fazer realmente. Então eu desisti da faculdade para viver esse propósito. E no começo, gente, eu iniciei com a técnica de fios. Mas eu não me identifiquei tanto, porque eu amava aquele efeito da rena. A técnica de fios deixava o efeito muito natural e não preenchia as falhas. E em 2021 eu conheci a micropigmentação com a técnica Shadow. E foi amor à primeira vista. Eu fiquei assim, simplesmente encantada com o efeito da técnica, que parecia muito com o efeito da Nena. E a partir dali, eu mergulhei de cabeça e comecei a investir muito nessa área, gente. Em torno aí de investimento, mais de R$ 100.000 em curso. E eu me endividei, peguei cartão emprestado, mas nunca desisti do meu sonho de se tornar referência, né? Porque no início tudo é bem difícil. A gente não tem recurso assim para investir nos nossos sonhos. Então eu tive que pegar bastante cartão emprestado, me endividar mesmo, mas graças a Deus hoje já está tudo resolvido. E consegui me especializar, estudar com profissionais renomados, que hoje para mim são grandes inspirações. E assim, gente, eu fui construindo o meu espaço. E eu comecei a gravar vídeos para o Instagram, mostrando o passo a passo da minha técnica. E com o tempo, eu desenvolvi a minha própria técnica, que se chama Soft Make, que significa marcado e suave. E ela traz aquele efeito da renda. Na base inferior mais marcado, na base superior aquele efeito natural, trazendo aquele efeito do degradê. Fica muito parecido com o efeito de renda. Foi aí, gente, que a minha vida mudou. Já formei mais de 5.000 alunos em todo o mundo. E com a minha técnica, ensinei cada detalhe para que elas também consigam alcançar resultados assim, de excelência. E assim como eu, viver da micropigmentação. Me tornei referência, gente, não só pelos resultados imediatos, mas principalmente pelos resultados cicatrizados. No início, eu errava bastante, né? Quem não erra quando está iniciando na área, não tem recurso para fazer um curso bom, né? Uma especialização com um profissional de referência. Então, nesse tempo, eu não tinha condição mesmo. Eu comecei com aquilo que eu tinha no momento que eu consegui fazer. Então, eu comecei errando muito, não tinha domínio de movimento, de técnica, e os meus resultados ficavam acinzentados. E eu temia muito porque eu não estava gostando. Mas eu estudei, testei e desenvolvi a minha própria técnica. Ela entrega uma cicatrização perfeita, não precisa de retoque. Você consegue diminuir 90% dos retoques com a minha técnica Soft Make.
E é exatamente o que todas as clientes hoje buscam, né? Antigamente eram resultados mais opacos, acinzentados, feito tatuagem. Hoje não. São resultados mais naturais e que duram em média de 1 a 2 anos, sem precisar todo o tempo a sua cliente vir retocar a micropigmentação. E é isso que eu ensino para os meus alunos, possibilidade de alcançar esses resultados. E assim, gente, transformar a sua carreira, assim como eu transformei a minha também. E como foi para mim me tornar referência na minha área? Assim, gente, eu sempre fui muito ativa no Instagram. Postava vídeo diariamente, conteúdo, algo que chamasse a atenção, né, do meu público. Mostrava sempre diariamente, passo a passo do meu procedimento, antes e depois de cada cliente. E no começo eu não tinha muitos seguidores. Eu acho que eu comecei com 5 mil seguidores e eu fui crescendo, né, com o tempo. Mas mesmo tendo poucos seguidores, eu nunca deixei isso me paralisar, eu nunca me comparei também, porque eu acho que isso é muito importante, a gente não se comparar, porque a gente acaba paralisando o nosso processo, né? E eu sabia, gente, que eu precisava mostrar o meu esforço, a minha evolução e o quanto eu amava fazer, né? Todo aquele conteúdo, mostrar o meu dia a dia, o meu procedimento, enfim, sempre gostei de compartilhar com todos os meus seguidores. Foi dessa forma, com muita constância, determinação, que eu fui construindo o meu espaço. E aos poucos, várias pessoas começaram a me acompanhar, confiaram no meu trabalho e acreditaram na transformação que o meu trabalho eu poderia entregar. Primeiro, gente, eu me tornei referência na minha cidade. E hoje eu sou conhecida em várias partes do mundo. Mas nem tudo nessa vida é fácil, né, gente? Eu tive dias assim de lutas, de dúvidas, insegurança. Eu achava que no início, né, eu não estava conseguindo evoluir, justamente nesses momentos que eu decidi continuar e não parar. Porque eu sabia, gente, que cada vídeo, cada conteúdo, cada atendimento me aproximava do meu objetivo. E a dica que eu quero deixar para vocês que estão começando é: não desista, mesmo que pareça estar difícil. Acredite no seu processo, mantenha-se disciplina. Não tenha medo de mostrar o seu trabalho e compartilhando o que você sabe e vivendo aquilo que você ensina. E assim você vai conquistar o seu espaço também. E se eu conseguir sair do zero com poucos recursos, me tornar referência, você também consegue. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho da minha história. Tentei resumir no máximo aqui para vocês. Espero de verdade que a minha história inspire você a não desistir dos seus sonhos. E se você gostou desse conteúdo, já me segue nas redes sociais. Lá, diariamente, eu compartilho dicas, bastidores e muito conhecimento que vai te ajudar a crescer. Se você quer se tornar minha aluna, aprender cada detalhe da minha técnica, eu te convido a fazer parte da minha turma online. E eu vou ter o maior prazer de caminhar com você e te ensinar tudo que transformou a minha vida.